Oi, deu Oi, certo. tudo bom? Deu certo. Tudo. Deixa eu ver aqui se tá muito claro. Deixa assim mesmo. Sim. Boa noite, Marcele, tudo bem? Tudo. Boa noite, pessoal que tá aí também conosco. Sim, eu estava explicando que nós tivemos uma live um tempo atrás, onde a doutora tratou sobre o direito sistêmico, né? Num Isso. geral. Aí eu até tenho as minhas anotações aqui. Aí eu lembro que tu falasse que eram 3 leis do direito sistêmico, né? A lei do Isso. pertencimento, da hierarquia, ordem e o equilíbrio entre o dar e o tomar, certo? Certo. Aí depois tu começasse a falar sobre as leis da ajuda, mas não deu tempo de terminar de adentrar nesse assunto. Então hoje estamos aqui só para falar sobre as leis da ajuda. Então, tá. Mas deixa eu ver que eu tô achando tão escuro. Fica melhor assim? Sim, pode ser assim. Então, tá. Então, essas leis sistêmicas, né, foram percebidas pelo Bert Hellinger, como eu expliquei Uhum. na outra live. E as ordens da ajuda, ele também percebeu ao longo do trabalho dele, né? Então, ele fala que o profissional da ajuda, ele poderia observar, porque ele deixa bem claro assim, não é para a gente ficar preocupado em, eu tenho que observar essas 5 ordens da ajuda, porque senão a gente fica no mental. E Sim. o Bert sempre trabalhou muito com a questão fenomenológica, do estado de presença, de estar aqui agora, sem ficar pensando muito. Então, é Hum. uma coisa a ser adotada que vai se tornando parte da gente, né? Ah, entendi. Interessante isso. E porque assim, a gente não vai levar isso só para o nosso trabalho. Não, de Acaba forma no dia alguma. a dia. Também um monte de gente para vir ver essa live, mesmo quem não é da área jurídica. Se venham assistir, porque isso serve para todo mundo, né? Sim, porque assim, ele falava, ele tem o livro das ordens da ajuda, né? Mas isso enquanto, por exemplo, esse livro fala muito de da pessoal, terapeutas, psicólogos, Uhum. psicanalistas e tal. E só que isso trazido para o direito, né? Eu, enquanto advogada, eu sou uma profissional da ajuda. Os Uhum. profissionais que têm a formação em direito são profissionais da ajuda, né? Assim Sim. como outros tantos, né? Como os da saúde, médico, enfermeiro, somos profissionais da ajuda. Oi, Miki, Nossa amiga em comum. que nos apresentou e tornou tudo isso possível. Isso, mas eu falando, graças a você, Miki, eu conheci a Marcele e estamos nessa live hoje. Sim. E assim que acabar essa quarentena, a gente combina de ir para Timbó, né? Sim, tu era para vir agora em maio, né? Pra gente fazer a nossa roda de direito sistêmico, mas logo tudo melhora e tu consegue vir para Timbó, né? Daqui uns Sim, meses. é. Então, daí eu vou falar das ordens da ajuda. A primeira, eu vou ler exatamente como está no livro dele, Tá. sabe? Porque que ele percebeu que quando uma ordem não é observada, gera uma desordem, né? Assim como as leis sistêmicas, as da ajuda também. A primeira seria, então, dar somente o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Então, um exemplo prático. O cliente, quando ele nos procura, às vezes ele pode estar querendo que a gente entregue mais. Às vezes um conhecimento a mais que a gente não tem, claro, a gente pode buscar. Mas às vezes ele pode vir querendo que você salve ele, que você resolva o seu problema por ele, né? E Sim. aqui cabe lembrar aquilo que eu falei também antes da postura do advogado, que nós temos o conhecimento técnico jurídico para auxiliar a pessoa a resolver o seu problema. Isso acontece com os mediadores também, né? Essa é a postura. Assim, o mediador, no caso, ele vai mostrar para as partes
porque elas têm condições de resolver esse problema se elas quiserem, mas não vai solucionar pelas partes. Vai abrir o caminho para que as partes entendam o problema, entendam os seus interesses, e então construam a resolução, né? Uhum. Mas é uma questão de... É que eu vejo que as pessoas, elas procuram muito terceirizar a resolução do problema, né? Ah, o juiz vai resolver, o advogado vai resolver, mas o direito sistêmico... Mas é o juiz, qualquer outra pessoa que vai resolver, Isso. Né? Mas o direito sistêmico, eu percebo que ele vem mais assim para trazer de uma forma mais... Não sei qual é a palavra. Responsabilidade. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, isso. Para que as pessoas enxerguem o problema e consigam se ter essa responsabilidade de resolvê-lo, né? Uhum, exatamente. Então, qual seria a desordem? Quando você dá o que não tem, porque não tem como você dar além, se você não tem aquilo, né? E a pessoa fica na expectativa e fica cobrando, e você não tem como dar mais, né? Sim. E até mesmo a questão assim, a pessoa gostaria que você tivesse 24 horas disponível, você não tem como dar mais do seu tempo para ela. Sim. Porque você não tem disponibilidade, né? Então a questão aqui é respeitar os limites. O limite do cliente e o nosso próprio limite. Porque muitos colegas reclamam de clientes que ficam nessa de mandar mensagem fora de horário, de WhatsApp, né? WhatsApp direto, né? Mas quem é que dá o limite para o cliente? Somos nós. Né? Até o WhatsApp Business tem aquela vantagem de colocar ali aquela mensagem automática. Sim. E assim, é a nossa postura que muda e a gente que dá o limite para o outro. Às vezes a gente quer que o outro mude, né? Mas nós não mudamos o outro, nós mudamos e assim, a nossa... tudo, né, Marcélia? No relacionamento com o marido, com filhos, com pai, com mãe, né? Entre amigos. Ah, essa criança não tem limite. Então, quem é que vai dar o limite para ela? Nós, tá com ela, né? Exatamente. E daí, aqui também a questão do tomar somente o que se necessita, às vezes acontece de advogados fazerem, por exemplo, uma reclamatória trabalhista, fazer os pedidos padrão e pedir mais do que o cliente queria. E aí, numa primeira audiência, né, numa sessão de mediação e tal, chega lá e o cliente fala, não, mas eu não queria tudo isso, né? Vai o conciliador ler o termo, o mediador, e fala assim, ó, aqui os seus pedidos são esses. E a pessoa, mas eu só queria, sei lá, hora extra, eu não estava pedindo adicional, nem insalubridade, sei lá, estou falando assim, bem concreto. E, inclusive, né, às vezes a pessoa só quer um pedido de desculpa, né? Um reconhecimento, exato. Olha só, Marcele, nós temos aqui Clássico Cupira. Ela escreveu o seguinte, nossa, tenho muita dificuldade em colocar limites nos clientes. Tu terias alguma dica ali dentro das leis sistêmicas ou as leis da ajuda para ela, assim, ter uma luz em como ela alterar o comportamento dela, né? A dificuldade de dar limite normalmente está na dificuldade de dizer não. Exatamente. Né? Claro que casa a casa é um caso, a gente não tem as respostas prontas, mas o conseguir dizer não e dar limite tem a ver com o seu próprio relacionamento com o seu pai. Ah, olha só! Então, assim, cada um pode fazer sua autoanálise de como é que era meu relacionamento com ele, minha relação com ele, porque normalmente quem dá os limites, quem diz o não, quem é a autoridade é o pai. Olha só que interessante. Ai, por isso que eu falei que esse tema de hoje ia ser muito legal, porque a gente acaba aprendendo, sim, a gente faz umas auto-reflexões. Isso que a gente só tá na primeira. Acho que vai passar de 1 hora hoje. Tá, vou passar
para a próxima. Tá bom. Gente, nota aqui, eu tenho dificuldade da limite, eu também tenho, tá? É por isso que, assim, isso é um autoconhecimento, é algo que eu comecei a buscar para mim e eu vi que a gente testa isso todo dia. Gente, eu digo um não e no início a gente sofre. E a gente sofre sente porque culpa, a gente né? sente culpa. E essa culpa tem a ver com a consciência. E aí é um outro ensinamento que o Bert Hellinger traz de boa e de má consciência. A má consciência é boa. Quando a gente está na má consciência, a gente está saindo de um padrão de algo que sempre foi feito. Seja no nosso sistema familiar, no sistema do lugar onde você trabalha, seja escritório, seja onde for. E aí você resolve fazer diferente. Sim. Sabe? Quando você resolve fazer diferente, ok. Sempre foi assim, tudo bem sempre. Agora, então... Mesmo que seja o mais certo fazer o diferente. Sempre dá aquela culpa, aquele desconforto. Quando a gente começa a fazer diferente, aí para essa má consciência que é boa, a gente tem um crescimento. A gente cresce. E isso dá um desconforto. Sim. E é normal, mas a gente cresce nisso. E ali que ocorre o amadurecimento, né? Isso. Ela perguntou ali, eu entendi. É porque meu pai não me dava limites? Não, gente. Eu não tô aqui inconsciente. É algo inconsciente. Inconsciente. Até, Marcele, seria interessante essa mulher, essa moça, pesquisar sobre constelações familiares, de repente fazer uma constelação para ter um entendimento melhor do relacionamento dela com o pai dela, né? Então, é que eu não posso dar uma resposta assim, é porque ele não dá o limite. Não, tem a ver com o relacionamento com o pai, assim, de uma forma ampla mesmo, sabe? Sim, pode ter tido um episódio específico lá no passado, aí cada caso é um caso, de forma ampla, olhar para a relação com o pai explica o porquê que a gente tem a dificuldade de... E lembrando que, assim, eu não sou expert no assunto, mas eu gosto de estudar sobre direito sistêmico. E, assim, todo mundo ou tem algum problema com a mãe ou com o pai. E isso é tudo inconsciente, não é que o pai fez algo ou a mãe fez algo proposital. Não, é alguma coisa que, né? É como você vê ou que vem de algum que aconteceu no passado. Porque, isso. Assim, a gente aprende, inclusive, a dizer sim para tudo como foi. Porque os nossos pais são os melhores pais que a gente podia ter. Sim. Eles não fizeram nada de errado. Isso. De forma que nós, enquanto pais, também não erramos. Porque para Bert não tem certo e errado. Né? A gente faz o melhor que a gente pode naquela ocasião. Sim. Porque a Marcele de ontem não sabia coisas que a de hoje sabe. Então hoje eu posso agir diferente, mas naquele momento... A gente faz o melhor com o que nós temos naquele momento, né? Exatamente. Então, assim, a gente... A Amanda colocou ali inconsciente, por vezes até hereditário, exatamente, que vem dos antepassados, dos ancestrais, né? Às vezes um padrão de comportamento, né? A gente várias informações no nosso DNA e inclusive tem a epigenética estuda isso, que é uma área nova da biologia. Então, os traumas que, sei lá, os nossos avós viveram, a gente traz no nosso DNA, porque é uma informação de sobrevivência. A gente traz informação para a gente conseguir sobreviver, né? Gente, tô saindo do assunto, vou voltar para o Vamos para a próxima lei, mas enfim. Fica tranquila que não é nada assim, você e teu pai, é algo mais inconsciente. E a dica, eu acho que seria ela buscar um autoconhecimento, buscar, assim, fazer um trabalho de reflexão, né? Sobre o assunto. Então tá, vamos para a segunda lei. Errado com a tua relação com o teu pai. Exato. Isso remete à relação com o pai, essa dificuldade de dizer não, né? A segunda ordem da ajuda é
submetermos-nos às circunstâncias e somente interferir e apoiar a medida. Ai, meu Deus. Tu tá na internet? Travou aqui. Oi, estão me ouvindo? Ouço. Tá, pode continuar. É da gente tem casos em que a gente precisa deixar. Agora travou para mim o vídeo. Eu não estou ouvindo o Gabriel. Oi, para mim deu uma travada, agora voltou. É, para mim também então, travou. Tá. Então, assim, casos que chegam para a gente, né, atender, e que às vezes a gente gostaria de. Não, tem dificuldade em aceitar aquela situação da forma que é. Sim. Sei lá, chega uma informação de que um abuso, por exemplo, de Sim, menor. Bem sério, né? Sim, bem sério. O que eu faço? O que eu posso fazer em relação àquilo? Tá, aceitar as circunstâncias, eu não consigo alterar aquilo que aconteceu. Marcelo, tu podes repetir a segunda lei, que parece que travou, o pessoal não conseguiu ouvir? A segunda lei, submetermos-nos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas permitirem, né? Então, por exemplo, uma situação de um crime ou algo assim, né? A pessoa um advogado criminal, a pessoa chega, conta que cometeu aquele crime e precisa de defesa, e ela tem direito à defesa, então vamos lá. Eu já fiz estágio em escritório criminal e eu já vi situações várias, né, diversas. E inclusive assim de as pessoas quererem alterar os fatos, né? Sim. Para se defender. Sim. Só que é importante assim, como foi que de fato aquilo aconteceu? Não tem como a gente alterar as circunstâncias, alterar aquilo que aconteceu. A realidade dos fatos. Alterar a realidade, E então, assim, qual é o limite da minha interferência enquanto advogada? Mas aí bem, assim, bem complicado para o próprio advogado, né? Sim, tem a questão ética, óbvio, ética, né? Mas assim, o limite da nossa interferência, a gente não tem como mudar os fatos. Não pode alterar os fatos, mas não tem nem mesmo a capacidade de mudar aquilo que aconteceu, né? Então, sim. Quando a gente quer a desordem acontece. E quando, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando o advogado ele faz essa defesa alterando os fatos, alterando as circunstâncias, ele mesmo sofre algum prejuízo com isso? Porque ele acaba se emaranhando na história do cliente. Ah, entendi. Vai no seu sistema. Ah, olha só, né? Até mesmo quando a gente diz para a pessoa o que ela deve fazer. Sim. Né? Diferente de assim, ó, te dou opções, você escolhe. Não, você deve fazer isso. Você já está e já está se responsabilizando por esse ato. Olha só. Aí isso eu lembro da outra live que tu falasse. Aí eu comecei a me policiar mais também. Quando a gente quer ajudar contra as circunstâncias, enfraquece os dois. Enfraquece o profissional e enfraquece o cliente. Porque é como se a gente não considerasse que o cliente tem condições. Tem capacidade de também se ajudar, né? Né? E aí isso já vai para a terceira ordem. O ajudante deve se colocar como um adulto perante outro adulto que precisa de ajuda. Porque é muito comum o cliente chegar para a gente na postura da criança. É a criança interior dele que está pedindo ajuda. E ela quer uma mãe que resolva para ela.
quando a pessoa não quer se responsabilizar, Sim, quando ela quer que sim. o outro resolva por ela não está no seu adulto. Porque quem é que resolve tudo para os outros? Para os outros, né? É o pai que resolve para os seus filhos. É o filho que Quando é não. A criança, né? criança que não tem responsabilidade. Sim. Quando ela cresce, é adulto e vai para a vida, os pais não têm mais que resolver os problemas das crianças, dos filhos que não são mais crianças, né? Exatamente. Então, até como profissionais, a gente consegue perceber que quando o cliente é uma pessoa que chega com essa postura de criança, parece que suga a nossa energia, fica um Exatamente. atendimento pesado, né? Uhum. E Ah, daí, olha só, faz muito sentido isso. E, e mas daí, geralmente eles colocam toda a carga também no advogado, e o que não der certo é culpa do advogado, né? aí eu vou te dizer uma coisa. Quem é que atraiu esse tipo de cliente? Ah, porque daí, O gado que quer ser o salvador. olha, claro. Não chega cliente querendo ser salvo se não tiver alguém disponível a salvar. Olha só. Então, Isso que assim, mudando a tua postura, aí tu se exatamente. alinha com pessoas que estão também nessa energia, não sei se dá para falar essa palavra. Porque dá para falar assim, é que isso é quântico até mesmo, né? É Pois fenomenológico, é quântico. E aí, se eu tivesse aqui, sei lá, numa palestra que tivesse todo mundo aqui, não fosse online, eu ia até sugerir um exercício sistêmico que dá para perceber que tipo de cliente que a gente atrai ai, pela que nossa legal. postura. Ai, quando tu vieres aqui para Timbó, para a gente fazer a nossa roda de direito sistêmico, vamos fazer esse exercício. É Eu muito fiz uma legal. vez uma palestra da doutora Quitéria Pérez, a juíza de Uhum. Blumenau. Aí ela fez um exercício bem rapidinho, acho que era uns 5 minutos. Bem E eu rapidinho mesmo. fiz com uma pessoa totalmente desconhecida e foi bem impactante, tá? Nossa, a menina chorou muito e a gente se abraçava e ela chorava, chorava. É bem. Eu fiz faz uns 2 anos, e daí é legal porque assim, como daí então tá, agora eu mudo a minha postura. Se eu Uhum. fizer hoje, não vai ser igual de 2 anos atrás, Sim. né? Mas apareceu, foi em dupla, né? A pessoa que estava representando o cliente, na verdade era em trio, porque eu ficava de fora olhando. A pessoa que estava representando o cliente, ela ficava assim, ela não conseguia me olhar, Uhum. com peso aqui. E a pessoa que estava me representando na época, ela olhava assim, com pena, Sim. assim. E aí a facilitadora, né, a consteladora era a Sheila Ortiz, ela é ótima. Uhum. Ela chegou e falou o que eu queria dizer. Ela falou assim: olha, a sua postura, você tá com pena do cliente. E aí, olha como fica pesado para ele, porque é como se você não reconhecesse a força que ele tem Ele tem. para resolver os seus problemas. E aí Ó. fica pesado para os dois, porque tu olha com pena, tu acha que ele não tem condição de resolver e a salvadora que consegue resolver, E eu né? fico pensando que isso, né? Olha como é forte nas famílias, às vezes o relacionamento do marido, da mulher, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, né? Quanta coisa que poderia ser resolvida só colocando cada um no seu lugar, na sua ordem, né? E como a gente não coloca ninguém no lugar, é só a gente que tem que prestar atenção se a gente, toda Sim, vez que a gente sai do lugar. exatamente. A gente se colocando no Quando a lugar gente, já vai alinhando o restante, né? exatamente. Quando a gente volta para o nosso lugar, aí o resto vai, cada um volta para o seu, né? Olha E aí, a Clá falando aí, mas é a postura de criança, faz todo sentido. E eu que atraio. Meu Jesus, muito obrigada, doutora. gente, Mas, por quando a favor, gente não é nada pessoal, tá? Isso tudo que nós falamos é a isso nível acontece com todo inconsciente, mundo, né? gente. Eu tô falando E de mim, assim, eu tô e trazendo todo mundo mesmo. tem o seu problema, né?
Se a gente for começar a pensar por que que eu fiz direito, né? Por que Uhum. que cada um fez direito? Quem faz direito busca justiça. Então, a gente está a serviço do nosso sistema familiar. Quantas injustiças que aconteceram no passado e que a gente hoje, Olha através dos só. nossos países, quer resolver, Sim. né? E é tudo inconsciente, né? Tudo inconsciente, não é? Porque quando nós fizemos essa escolha com 17 anos, entrando na faculdade, a gente não tinha noção de, né? E outra, quem que realmente fez o curso que queria? Porque cá entre nós eu queria fazer biologia. Ah, é? E assim, os meus pais sugeriram que eu fizesse direito por Sim. causa desse meu senso de justiça, de ser muito Uhum. certinha. Então, assim, fui eu que escolhi, eu fui levada Pois por meu é. A nossa que geração era muito induzida pelos pais, né? A fazer faculdade, o próprio trabalho, né? mas eu não sei se teve alguma outra que escolheu por si só, né? E nem se dos nossos Sim. filhos a gente vai conseguir deixar eles fazerem o que eles de fato quiserem, né? É, estou me treinando para isso. Sim. Então tá, vamos Mas para. deixa eu falar uma coisa, Ah, antes que eu me esqueça. Aquele exercício, tá? Então eu olhava com pena para o meu cliente, sim. ficava pesado para ele. E como é que faz, então? Qual é o pulo do gato? Como é que eu mudo a minha postura? Aí a consteladora na época falou assim para mim, Marcele, quando tu perceber que o cliente, tu tá no atendimento, o cliente tá te contando uma história, tá ficando com pena, tu imagina sempre atrás do cliente o pai e a mãe dele. E lembra que é dos pais dele, a gente imagina sempre o pai do lado direito e a mãe do lado esquerdo. Uhum. E ele tem, através dos pais, que veio a vida dele. E que então ele tem tudo que ele precisa para ele seguir para a vida e resolver os próprios problemas. Então a nossa postura é não ter pena do cliente. Uhum. É um trabalho, é um exercício, tá? Não é assim, ah, agora eu não tenho mais pena. E A porque pessoa me conta a geralmente história, quem tem nem me pena do emociona. cliente tem pena de todo mundo também. Tu age assim em todos os ramos da tua vida, né? E acaba se prejudicando em tudo, em relacionamento, em, né? Muito interessante. Quando a gente olha a outra pessoa sem pena e vê que ela tem toda a força dentro dela, tudo que ela precisa para a vida dela, ela já tem, Sim, né? A gente devolve a autonomia e a dignidade para o cliente. olha só. Ele E fica fortalece forte, as duas partes, né? exatamente. Que legal. E só com o pensamento, a gente não precisa dizer Sim, para ele sim. Aham. só. Só no pensamento, só na postura, né? No pensamento e na postura. Exatamente, na postura. Até porque não é pensamento, né? Sim, É a é a postura, não postura, né? é o mental. Tá, vamos para a quarta lei. A empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas, sobretudo, sistêmica. Ele não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. Aqui, quando eu li a primeira vez, eu achei que era essa questão de deixar assim, ah, é profissional, não é Sim. pessoal, não vou com amizade. Mas é muito além disso. É conseguir, quando o cliente chega e conta a sua história, conta a sua situação, o seu caso, conseguir enxergar além daquilo que ele está dizendo, conseguir enxergar o sistema familiar do cliente. Uhum. De quem que ele não falou? Quem que ele está excluindo na fala e que pode ser a chave para a resolução do problema? Ele está falando do marido, falando da sogra e não falou da sua mãe. Assim, Sim. sabe? Quem que ele deixou de Eu falar? imagino que na área do direito de família deve ser muito impactante a utilização do direito sistêmico, né? Ele fica mais, digamos, mais óbvio, né? Mas Sim. eu estudei a questão das constelações organizacionais Uhum. e a maioria das empresas é familiar, né? Sim. Então, assim, é muito comum, inclusive, as empresas apresentarem algumas situações que vêm do sistema familiar.
porque se replica Imagina, dentro. né? Se já é familiar, isso já vai trazer tudo antepassado, todas, né? Questões dos antepassados. E de quem está presente aqui também, né? Às vezes os sócios da empresa é o pai com os filhos, a mãe não está na sociedade, mas lá em casa quem manda é a mãe, e quando Sim. vê ela está mandando na empresa também. Uhum. Então, assim, tem situações que aparecem nesse sentido também. Então, aqui eu acabei. Tu tá A na desordem quarta. da que eu tinha dito sem ler, porque já está, né? Eu só não quero deixar de falar nada. E aqui a questão é bem essa, de olhar para o todo, porque essa pessoa que o cliente excluiu pode ser exatamente ali que está a solução para o problema. Aquele fato omitido, aquela pessoa de Sim. que ela não falou, ali pode estar a solução. E a E última, a quinta? olha que facinho, tarefa de casa para a vida inteira. Aceitar cada um como é. Ai, simples, né? Gente, que seja de mim, sem julgamento. Gente, por isso que eu digo, isso daí não é pro trabalho, Não, é pra vida, né? pra vida. A gente está o tempo todo nas nossas relações querendo que o outro seja diferente, que faça Sim. diferente, faça do nosso jeito. E assim, né, Marcele, a partir do momento que nós mudamos, que nós aplicamos isso na nossa vida, como profissionais também nós ficamos melhores, né? Acho que tu já Sim. viveu isso, eu já vivi isso, e a gente vai se tornando, não digo melhor, mas assim, a gente consegue atender melhor as pessoas. Né? Aquela versão Isso. inicial já está melhorando. Sim, ainda tem muito para melhorar, né? Com certeza, a caminhada é muito grande, mas a gente percebe o antes e o depois, né? Sim, e as pessoas que convivem mais de perto com a gente também, né? Eu brinco, inclusive, que agora a gente, nessa quarentena de estar todo mundo em casa, né? Uhum. Que é um intensivo para colocar em prática tudo aquilo que a gente está estudando sobre isso, sobre autoconhecimento, Exatamente, né? mesmo aceitar o outro como é Sem e não querer. julgamento, né? Eu acho que essa parte do julgamento é a mais difícil, porque às vezes a gente não quer julgar, mas inconscientemente já se perde e tá julgando. Ai, se fosse eu, ou não, por que que a pessoa fez isso, né? Fez tudo errado, lógico que não ia dar Por que que a certo. pessoa não faz tal coisa, né? Vem também muito da nossa criação, da nossa educação, da gente já ouvir as pessoas, os adultos, quando nós éramos criança, né? Ouvir os adultos ter esse comportamento, então meio que a gente vai repetindo, né? Mas Sim. aí é aquela questão de a gente se policiar, de buscar outros pensamentos, outras atitudes, outras posturas, né? Exatamente. E, inclusive, Bert Hellinger fala: quem realmente ajuda não julga. E a gente está acostumado, a gente ouve isso, né? A gente Sim, sabe, desde a faculdade, que o advogado é o primeiro juiz da causa. sim. Então, a gente percebe, o cliente já está julgando, Olha já só está que tomando. questão interessante que a Clá colocou. Quando a gente tem pena do outro, é também um julgamento? De certa forma, eu acredito que sim, né? Porque tu acha que a pessoa é incapaz, né? Se tu sente pena, tu pensa, meu, a pessoa não vai conseguir, coitada, né? Ah, Coitadinho, né? mano, Sim, a é. vítima é Uhum. bem E eu aprendi interessante. na pós uma professora que falava que toda vítima tem um algoz para chamar de seu. Ah, sim. É, né? Sempre tem as Mesma forma dores. que, da mesma forma que o Salvador atrai uma vítima A para ser vítima. salva, a Aham, vítima também atrai um algoz. Então, a gente está aqui a serviço, né? Um do sim, sistema do outro. Daqui, tudo aqui exatamente. Olha só. Pessoal, tudo alguém aquilo tem que alguma dúvida ainda? Que nós já estamos indo quase para mais de meia hora de live. Sei, ó, eu o já terminei assunto tá assim. super interessante. Por mim, a gente vai mais uma hora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Marcelo, tu queres falar alguma coisa? Finalizar assim só, porque daí se começar
a cortar, dá problema, já Sim. finalizou. É. Daí o pessoal pode perguntando. Isso. Mas se por acaso cortar, eu encerro e inicio outra. Daí a gente continua para se despedir, tá? Tá. Aí só lembrando assim, que isso não deve ser aplicado de modo rigoroso e metódico, né? Porque senão a gente vai estar pensando ao invés de perceber. É para a gente perceber isso no nosso dia a dia, né? O cliente, sem intenção de salvar, sair a gente da postura de salvador. Amanda, daí... olha só, né, para nós. E aí, inclusive, quem quiser ler sobre o livro Ordens da Ajuda, as primeiras 10 páginas sintetizam tudo isso e no final ele fala o que é importante, então, para essa postura do ajudante. Observação, percepção, compreensão, intuição e sintonia. A gente tem que estar em sintonia com o cliente. Por isso que é importante o estado de presença. Sim. Eu estou aqui realmente ouvindo o que ele está me contando, porque se eu não tiver presente, se eu estiver pensando já, ouvindo pensando na resposta, ouvindo pensando na solução jurídica, eu não estou ouvindo de fato, eu estou ouvindo para responder e não para ouvir, para perceber o que será que ele está deixando de falar, o que está por trás da história. É uma outra forma de ouvir. De ouvir, é uma escutativa, né, que chama. E geralmente os advogados, nós não aprendemos na faculdade a ter a escutativa. Nós aprendemos que vai chegar o problema e que nós precisamos enquadrar num artigo de lei, numa ação judicial, e é isso, né? A gente foi treinado para isso, né? Por isso que não é algo que agora, de repente, eu percebi que para mim, eu não gosto mais de trabalhar dessa forma. Não faz sentido mais, né? Mas para algumas pessoas vai continuar fazendo e tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas agora não é só também virar uma chave, porque foi anos de treinamento na faculdade. Nossa, décadas, né? Anos de prática trabalhando dessa forma. Então agora é só. E eu acho que assim também não é simplesmente o profissional como advogado, eu quero mudar a minha forma de trabalhar. Ele também, como pessoa, vai precisar, primeiramente, ter essas mudanças na postura, no comportamento, no dia a dia, para então colocar isso na prática profissional, né? A Cleo, a Rabia, que é a Cleo, ela está falando, até porque tem a cobrança do cliente que espera uma resposta instantânea. Olha, isso é algo que eu estou praticando também, de muitas vezes falar para o cliente que eu vou estudar aquele caso dele. E os meus atendimentos costumam durar mais tempo, porque eu realmente tenho permitido que o cliente fale tudo. Sim. Né? E assim, Marcele, só para a gente finalizar, tu queres colocar algum exemplo prático de algum caso que você atuou e que teve sucesso com o direito sistêmico? Eu lembro que tu me contou. Porque daí, como a gente não está na intenção de salvar e de resolver para o outro, eu posso te dizer de um caso que se resolveu assim. Foram vários atendimentos, né? Presenciais, claro, a pessoa falava, eu ouvia. A gente chegou a levar para uma mediação pré-processual. E aí o cliente me procurou e falou, eu não quero mais me divorciar. Ele me procurou para um divórcio. A gente ia fazer consensual, deu bastante coisa ali nesses meses que se passaram. Na mediação, a gente achou que eles fossem voltar, mas ele me disse que na prática depois eles não conseguiram se falar para voltar. E ele falou que estava satisfeito com o meu trabalho, ele conseguiu entender o que estava acontecendo, que ali naquela situação um filho estava se metendo no relacionamento dos pais, porque a mãe permitia, o filho mais velho, digamos, não estava disponível mais para o relacionamento, ela estava mais preocupada com esse filho mais velho. E ele falou, eu não já vou... muda lá na hierarquia, né? Que não está no lugar certo. Já tem fora outra lei, né? Que tu falasse da outra vez. E aí ele falou que estava satisfeito, que não com o meu trabalho, se precisasse para outras situações ele ia me procurar. Então, olha só que interessante, né?
era realmente para ser feito o divórcio, mas eles conseguiram se divorciar com a consciência tranquila de que era essa a melhor opção, né? Mas de fato eles ainda não efetivaram o divórcio, tá? Ah, ainda Eles não. parados de fato. Eu acho que ele tá vendo o que, que vai E acontecer, talvez entendeu? ainda possa. Mas assim, provavelmente essa situação está sendo tratada de uma forma mais leve, né? Entre Sim, eles. e daí não mais aquela necessidade de o meu trabalho é separar, fazer o divórcio até o fim com sentença e pronto. Ou então com um Uhum, acordo e pronto. sim. Não, Tem que dar eu um não, tempo de amadurecimento também para as partes, né? Olha eu só o fui que a Miki totalmente. escreveu. Intuição é importante? Gosto muito de usá-la. Sim, é bem importante. É Uhum. bem importante. Claro, a gente não vai só na intuição, tem o conhecimento jurídico com a É aquele intuição. A intuição feeling, né? Aquela. é um clique, e daí às vezes a gente, ai, nem vou falar isso, a pessoa vai achar estranho. Fala, pergunta Sim. para o cliente aquilo que veio na intuição, que a gente pode se surpreender com a resposta. Uhum. E aqui nós temos Pete Anselmo. Não, Ancelso. Atualmente, o operador do direito tem que separar as posições dos interesses. É, exatamente. São as técnicas de mediação, né? E o Bert Hellinger fala uma frase, eu posso analisar com ela se quiser, que é assim: pessoas ou ideais, o que você sacrifica pelo quê? As pessoas pelos ideais ou os ideais pelas pessoas? E aí ele percebeu, no início do trabalho dele, foi quando ele daí foi começar a trabalhar Uhum, realmente, estava perdendo de vista as pessoas. Que uhum. aquilo que ele via na época, ele não estava mais. Ele era missionário, tá? Ele foi missionário por 16 Sim. anos. Ele tinha perdido de vista as pessoas, porque ele estava preso aos ideais. E eu percebi isso na minha atuação antes de voltar a advogar, e daí que eu quis começar a Olha que advogar assim, interessante. porque a gente às vezes perde de vista a pessoa. O que, que o cliente quer? E Uhum. às vezes o que ele quer não é o que ele quer de fato, está escondido. Sim, é aquela história que tu falasse da trabalhista, que às vezes a pessoa só precisa do reconhecimento, um pedido de desculpa, ou, né, ou um obrigada, né? E outra frase que o Bert diz também é que essas frases que eu lembro assim são porque elas falaram comigo, me Sim, tocaram, tinha a ver comigo, né? sim. E quem mais atrapalha na solução de conflito, porque ele tem um livro chamado Conflito e Paz, uma resposta, bem legal. O que mais atrapalha, a pessoa que mais atrapalha para solucionar o conflito são os justos. Os justos. Os Os justos justos. acham que sabe quem é o certo e quem é o errado. O justo, muitas vezes, não consegue permitir que a vítima e o algoz se reconciliem, porque ele acha que Entendi, não é justo. entendi. Às vezes a vítima Mas aí de deve novo cai do perdoar, julgamento, né? Aí de novo é o exatamente. julgamento, porque às vezes vai ter o erro, mas também pode ocorrer um perdão, alguma coisa assim, e tá tudo certo, né? Só que daí o meu, não sei para ti o teu sentimento na época da faculdade, aquilo que te fez fazer direito, essas injustiças, não é justo, aquela indignação, isso Sim, tudo atrapalha muito. sim. Eu nem sei o que eu pensava naquela época, sinceramente. Eu não pensava, Já faz tanto tempo que eu nem sei o que eu pensava. nem faz tanto tempo, vai. Mas Deve ter sido assim, coisa. o que me aconteceu recentemente, nos últimos 5 anos, é que a advocacia tradicional já não me satisfazia mais. Eu já estava Uhum, bem desanimada, querendo quase trocar de profissão. Foi quando eu sim, conheci a mediação, a conciliação, a arbitragem, que daí eu consegui dar um outro sentido para o meu trabalho no direito, porque eu sempre gostei muito da área do direito, né? Mas sim, aí eu consegui ressignificar esse trabalho, né? exatamente. Então, tá, viu? A gente quase 1 hora de live. Mas Eu não cumpri esse conseguimos acorde falar dentro tanto. do horário combinado. É isso aí, fomos preparados Preparado. para o litígio, infelizmente. Ó, a Maria falando, eu pensava nisso naquela época. Naquela É, época,
de ser justiceira, né? De lutar pelos direitos, para que assim, fosse tudo correto. Olha só. Assim, ó, a nossa postura do não julgamento, como ela é um exercício diário, a gente não precisa, inclusive, dizer que, infelizmente, nos ensinaram errado. Sim. Não, foi assim. E concordar com tudo como foi. Porque a gente aprendeu, era assim que era feita. E hoje a gente sabe que existe uma outra forma de fazer. Sim. E a gente pode escolher em continuar fazendo da forma que a gente foi ensinado ou fazer da forma nova que faz sentido para nós. Que faz sentido. São 5 leis, claro. Ela perguntou se são 4 leis. São 5. Dá um Google aí que elas aparecem. Eu, inclusive, estou aqui com elas. Estou lendo aqui também, eu dei um Google. Ai, mas eu quero muito comprar esses livros que você indicou. As leis do amor, as leis da ajuda e falasse um outro agora, conflito e paz, né? Conflito e paz. Tem mais algum assim? Que eu conheço que está entrando agora. Pena que está acabando, mas aí vocês assistem. Está disponível. Nós vamos salvar e disponibilizar no nosso IGTV. Tem mais algum livro que tu queres indicar, Marcele, que tu acha que é interessante para os operadores do direito? Olha, tem vários, mas eu vou dizer que esse Conflito e Paz, ele é fininho, mas é uma leitura... É que tem muita coisa profunda ali, não é assim, eu vou sentar e vou devorar o livro. Não, tu vai ler umas 3 páginas e vai parar e vai ficar pensando. Refletindo bastante, né? Eu acho que por hora esse... Tá bom já para começar. Aqui. Tá. E tu acha legal começar por esse? Ou começar pelas ordens do amor? Acho que eu já vou comprar os 3 de uma vez. De constelação familiar. Então, quem não conhece constelação não vai entender. Sim. Talvez seja bastante. Conflito e paz, ele é um pouco mais, posso até te dizer, filosófico. Tá. E assim, o último que eu li nessa quarentena foi a autobiografia do Bert Hellinger. Eu super indico. Meu, é maravilhoso. Esse aí eu li em uma semana mesmo, porque é a história dele desde criança, na Alemanha, e como que ele chegou onde chegou com as constelações, com tudo, assim. Eu achei maravilhoso, e daí tudo passa a fazer mais sentido. Mais sentido ainda. Em tudo, sabe? Assim, a trajetória dele como missionário, aí depois na psicanálise, tudo que ele estudou para chegar nisso que hoje a gente pode replicar. E a mulher dele, ela continua dando cursos, né? Aqui na Sofia Hellinger. É responsável pela Hellinger Schule, que dá os cursos. Ai, muito interessante. Quem sabe mês que vem a gente faz mais uma live, né? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no direct algum tema que vocês achem interessante. Daí nós falamos com a Marcele e planejamos mais uma live, né? E não precisa ser necessariamente, do direito. Pode ser relacionamento de casal, adoção. Sim. Temas diversos que a gente vê no dia a dia, dependendo da área que é tua. Ai, muito, muito legal. Muito obrigada, Marcele. Foi maravilhoso. Eu estava muito ansiosa para ter essa conversa contigo. A gente já tem essa data agendada antes da pandemia ainda, né? Já há alguns meses que a gente agendou essa conversa. Onde que a gente ia estar? Como é que iam estar as coisas, né? Pois é, a gente nem imaginava que ia acontecer tudo isso. Enfim, eu tenho certeza que todo mundo amou essa live, que tocou em alguma coisa de cada um, assim, todo mundo hoje vai dormir com alguma reflexão e acredito que todo mundo vai sair melhor do que entrou, né? Que bom, então. Aí cumpri. Foi sem intenção, mas se deixa uma sementinha plantada, já... Sim, cumpriu. Com certeza cumprisse. Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Um beijão. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.